me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos a Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E no programa passado nós começamos a falar sobre a Ayurveda, dando encaminhamento para chegar até na alimentação, como usar os condimentos e alimentação para termos uma vida saudável, e também no processo de cura de doenças. Como poder processar uma cura, né, auxiliar no processo da cura através da alimentação. Nós começamos fazendo uma introdução simples a respeito do Ayurveda, né, e mostramos que na filosofia Ayurveda o mundo é todo, né, vou repetir as imagens iniciais rapidamente, a imagem 1, né, o mundo é todo. A filosofia Ayurveda, ela tem origem, na filosofia védica, né? E o mundo é todo, pela filosofia védica, todo o mundo ele é formado pela interação dos 5 elementos, que são o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. E é importante se perceber que na filosofia Ayurveda o paradigma ele é um paradigma dinâmico. Enquanto no nosso paradigma, né, o paradigma que nós vivemos hoje em dia, nós vivemos, é como se nós vivêssemos num universo estático, essa é a imagem que nós temos de nós mesmos. Isso não acontece na filosofia do Ayurveda. Hoje em dia, quando as pessoas, normalmente quando se tem uma doença, se tem sempre a mentalidade, a imagem de que o corpo está com algum problema e não percebemos o nosso corpo como uma das partes de alguma coisa maior. Nós não somos apenas corpo, não existe essa unilateralidade que faz com que tenhamos essa visão simplesmente virada para o corpo. Nós somos, o nosso corpo, na verdade, a gente tem a tendência também a achar que o nosso corpo tem uma alma, né? Quando as pessoas extrapolam um pouco daquela imagem que eu estava falando, vem a mentalidade de que nós temos uma alma, o nosso corpo tem uma alma, e essa também não é uma visão apropriada. Se nós formos raciocinar um pouco, falei isso no programa passado e eu estou frisando isso porque isso é muito importante. Se nós formos parar para pensar um pouquinho a respeito, o nosso corpo, ele é transitório, né? O que não é transitório é a nossa alma. Então a gente tem que aprender a perceber as coisas ao contrário, né? Ou seja, a nossa alma necessitou de uma roupagem, de uma vestimenta, que é o nosso corpo. Nessa passagem entre alma, né, entre energia e matéria, existe um movimento. Por isso, quando nós pensamos em corpo, nós temos que entender o que é que aconteceu com a nossa energia, com a nossa mente, com a nossa alma, para que gerasse um problema no nosso corpo, na nossa matéria, né? Se a gente conseguir entender isso, a gente já começa a observar o universo de uma forma holística, de uma forma integral, não de uma forma extremamente direcionada, unilateral, como eu estava falando, né? Vamos tentar enxergar o fenômeno, né, que somos nós, de uma forma integral, inteira, de como ele realmente se processa. E o Ayurveda faz isso, né? O Ayurveda faz isso. Tem a imagem 2, nós vamos perceber que tudo tem origem nos 5 elementos, né? E a combinação desses 5 elementos, 2 a 2, né? Nós vamos ter a água,
que vai fazer parte de 2 doshas, nós chamamos de doshas, são princípios operacionais que vão, assim como os elementos do que eles são compostos, vão formar tudo na natureza. Então, tudo vai ter a sua origem nos elementos, com porcentagem maior ou menor de cada um deles, né? O que vai gerar as diferenças que existem, né? E essas diferenças, se nós começarmos a observá-las, é o caminho para nós conseguirmos a cura de todos os desequilíbrios que vão acontecer entre a nossa alma e o nosso corpo, passando pela nossa mente, né? Então, nós vamos ter na imagem 3, quais são esses doshas, apenas para as pessoas terem conhecimento dos nomes, que são Vata, Pitta e Kapha. Mas o importante é ter conhecimento que Vata é uma composição de ar e éter, Pitta é fogo e água, e Kapha é terra e água. Então, na proporção que nós tivermos esses elementos no nosso corpo, nós vamos ter uma certa formação original, né? Que a gente chama de Prakriti, que é como se fosse o DNA do nosso corpo, é como o nosso corpo é formado. Isso vai gerar os nossos temperamentos, as nossas vontades, os nossos gostos, tudo, né? Cada um desses doshas, nós temos a imagem 3, já passamos, o Vata, nós vimos isso. O Vata, ele vai ser, que é o ar e vento, ele vai ser o princípio do movimento. O Pitta vai ser o princípio da transformação e da assimilação. E o Kapha vai ser o princípio da coesão e da estabilidade. Então, na medida em que um desses doshas entra em desequilíbrio, né, o que vai acontecer? Vai haver uma patologia, vai haver uma doença, vai haver um desequilíbrio. E a ideia é, através da alimentação, nós reorganizarmos o nosso corpo e acabarmos com esse desequilíbrio. Daí, na imagem 4, nós vamos ter o que eu falei. Nós vamos ter o Prakriti, que é a nossa constituição original, como eu falei, e vamos ter, em função do desequilíbrio, nós vamos ter a nossa constituição atual. Que se nós trabalharmos, né, e nós vamos ver isso no decorrer desse programa, com algumas coisas, inclusive, que são comuns a todos os 3 doshas, se nós trabalharmos isso, nós vamos conseguir voltar à constituição original. Em estando na constituição original, não vai ter mais doença nenhuma no nosso corpo, seja qual for a doença. Não existe, isso é bom para essa doença ou para aquela, não. Se o nosso corpo está em equilíbrio, nós estamos bem de saúde. Não existe nenhuma doença vai ter subsídios materiais para se sustentar no corpo, né? Então, vão todas elas embora, seja quais forem. Bom, isso aí foi um resumo do que nós falamos detalhadamente no programa passado. E eu ainda completei que nós temos também 3 doshas mentais, que eu não vou falar agora, apenas para vocês saberem que assim como tem os 3 doshas que fazem a parte no físico, tem os seus equivalentes na mente, tá? Que chamamos os 3 gunas, aquilo que é Atta, que eu já fiz até um programa sobre eles, Sattva, Rajas e Tamas. Eu falei sobre eles quando eu falei sobre a cebola e o alho, e nós vamos mais para frente falar um pouquinho também disso, esse estigma que tem em cima da cebola e do alho. Nós vamos explicar exatamente o que acontece, a extrema utilidade física que eles têm, a cebola e o alho, no processo de cura das doenças, né? Muitos autores que escreveram especificamente trabalhos sobre o câncer, falam da necessidade do uso da cebola e do alho na alimentação, né? Nós temos muita mania de, a gente compra um comprimido disso, um comprimido de alho, não sei o que, de não sei o que lá.
alimentação é que é fundamental. Não adianta você comprar um comprimido diário e na hora que você faz o seu arroz, você ou não põe alho ou põe quase nada, né? Tem que se usar exatamente, você vai ver isso nos maiores trabalhos sobre câncer, com Deepak Chopra e com outros autores também bons, né? Tem até um médico que fala sobre isso bem, tem livros só sobre alimentação, ele teve câncer, não me recordo agora o nome, mas eu já trouxe até o livro dele, eu vou trazer de novo, para vocês verem a imagem, quem se interessar em estudar isso, e estudar a própria alimentação, se tiver necessidade, né? Ele fala lá claramente, usar no refogado para fazer as comidas que vai comer, cebola e alho, né? Agora, existe outra contraparte energética, que é a cebola e o alho, eles tendem a dificultar a nossa concentração na meditação e esse processo de elevação espiritual em nível avançado. Não é para quem está começando, dizer, eu não posso comer cebola e alho porque eu não vou conseguir meditar. Não, não é isso, não é isso, não é isso. Simplesmente, ele vai provocar uma energia um pouco mais densa, que nesse caso vai ser necessária para a cura da matéria, né? E só teria essa questão que já tivesse no estágio avançado. Quem está no começo ou meio do caminho, a cebola e alho vai ser muito mais vantajosa se for consumida do que se não for, né? Então não existe esse estigma assim como muita gente coloca e não sabe nem por que exatamente, né? Bom, nós falamos depois, e foi aí, foi quase no finalzinho do fogo digestivo que nós terminamos o programa. É muito importante, não adianta se falar tudo que vem depois, se a gente não tiver conhecimento do porquê disso tudo, né? Então, a melhor maneira de se saber o porquê disso tudo é a gente falar sobre o fogo digestivo. Eu passei uma imagem 5 no programa passado, em que dá uma primeira ideia básica, né? O fogo digestivo no Ayurveda se chama Agni. Existiu até filósofos que já disseram que você pode até comer veneno. Se você tiver um bom fogo digestivo, nada vai te fazer mal. O corpo vai suprir tudo. O problema é que nós não temos um excelente fogo digestivo. Então vamos entender como é que funciona o nosso fogo digestivo. Eu estou usando aqui uma metáfora de uma panela, né? E aí vamos entender como é que funciona. Nós vamos para a imagem seguinte que nós vamos ver a nossa panela. Na nossa panela, nós temos dentro dela, né, o alimento ingerido. Nós também vamos ter líquido. Se você colocar um alimento extremamente seco e não tiver líquido nenhum, e você colocar essa panela no fogo, esse alimento vai queimar. É preciso que se entenda isso, né? Então, quando se fala, por exemplo, não se deve beber a refeição, depende do alimento que você está ingerindo. Tem que haver uma quantidade de líquido que faça com que esse alimento possa ser ingerido, né? Tem que haver uma quantidade de líquido. A panela, como eu já falei, é o nosso estômago, né? Esse fogo na panela é o nosso fogo digestivo, o Agni, né? E tem também o ar, que sem o ar o fogo vai se extinguir, vai apagar. Bom, eu acho que isso aí dá para entender bem como funciona o nosso fogo digestivo. Quando nós apagamos ou reduzimos o nosso fogo digestivo, o que acontece? Nós não conseguimos processar os alimentos que estão dentro da panela. Assim também no nosso corpo. Nós não vamos digerir os alimentos que nós comemos. Vai ser a mesma coisa. E esse processo de não digestão ou de digestão mal feita vai gerar o que ocasiona praticamente todas as doenças, que são as toxinas. As toxinas vão se espalhar pelo corpo, dependendo do processo digestivo em maior ou menor quantidade. No Ayurveda, as toxinas se chamam ama. Ama vai se espalhar por todo o corpo, vai circular por todo o organismo e ela tem uma certa preferência em se instalar nas veias, nos órgãos e nas articulações. Daí nós vamos ver que as toxinas são a causa primeira de doenças reumáticas, tá? De problemas nas articulações,
problemas nos músculos, problemas no esqueleto, nos ossos, problemas no intestino e provocam dores e restrição nos movimentos, né? E muitas vezes tudo que nós temos que fazer é consertar o nosso processo digestivo. E eu acho, me assombra muito que as pessoas muitas vezes vão ao profissional, passam a tomar remédios e continuam se alimentando exatamente do mesmo jeito que estavam. Ora, isso é uma coisa que quem entende de futebol sabe, que em time que está ganhando a gente não mexe, mas time que está perdendo tem que ser feito alguma coisa, porque senão vai continuar perdendo, e é exatamente igual. Se você tem um certo tipo de comportamento mental, e se você tem um certo tipo de alimentação, e você acabou criando aquela doença em você mesmo, se você fizer o que você fizer, não importa, se você não mudar o que está gerando isso, que é o seu processo mental e o seu tipo de alimentação, não adianta. Não adianta, você pode até ter uma melhora temporária, ilusória, e daqui a pouco está voltando de novo. Aí as pessoas dizem, eu fiquei curada, mas voltou. Não ficou curada nada. A coisa continua lá dentro. O que a medicação fez, né, que é um processo comum na medicação alopática, que é encobrir o que está acontecendo, né? Isso é muito comum na medicação alopática, criar um processo ilusório. Então, é importante que você pare para pensar o que eu estou fazendo, né, comigo mesma, com o meu corpo, que está gerando esse problema em mim, né? Que tipo de pensamentos eu tenho, que tipo de alimentação eu tenho. E daí, se você começar a fazer modificações nisso, você começa a resolver o seu problema, né? Nós íamos começar aí no programa passado a falar sobre uma das coisas que tem grande interferência nesse processo digestivo, que são os líquidos frios. Principalmente na questão da refeição, que é quando o Agni, o fogo digestivo, está ativo, né? Os sucos digestivos, quando você ingere uma quantidade exagerada de líquido, eles ficam diluídos. Nós falamos que tem que ter algum líquido, é o mesmo raciocínio de uma panela no fogo. Se você coloca uma certa quantidade de líquido no arroz, você coloca a quantidade que você já sabe que tem que colocar para fazer o seu arroz. Aquela quantidade é necessária para fazer o seu arroz. Se você coloca menos líquido, o seu arroz vai queimar. Ele, antes de ficar cozido, ele vai queimar, né? E vai ficar cru. Mas se você coloca água demais, ele vai virar uma papa e não vai ficar um arroz como deveria ficar. É o mesmo raciocínio no nosso estômago, né? A nossa digestão, né, se processa da mesma forma. Então, se nós bebemos sucos em excesso, bebidas em excesso, né, líquidos em excesso, nós vamos ter uma fraca digestão, porque vai ficar diluído demais e a porcentagem de líquidos vai ser superior ao que os sucos digestivos necessitam para fazer o processo digestivo, né? Então, tem que haver um certo equilíbrio nesse processo, né? À medida que a gente começa a treinar isso, nosso corpo sabe quando eu preciso beber ou quando eu estou bebendo por hábito, até que se faz muito por hábito. A pessoa põe um copo de bebida ali na frente, ou vamos dizer, está comendo em algum local e recebeu uma garrafinha de refrigerante, e aí ela vai, bebe a garrafinha, porque ela comprou a garrafinha inteira, então tem que beber a garrafinha inteira. E de repente o corpo não está pedindo a garrafinha inteira, ela poderia beber metade da garrafinha e ficaria extremamente satisfeita, mas como ela não quer jogar fora, ela vai e bebe tudo. Quer dizer, esse processo que ela faz aí, de economia, muitas vezes pode custar muito caro, né? No decorrer de um tempo longo fazendo isso, pode provocar problemas graves. E não quer dizer, eu vou frisar novamente, que o problema seja no estômago. Ela pode gerar problemas graves em outros órgãos. Por quê? Vamos repetir novamente. À medida que ela bebeu líquido em excesso, ela diluiu os sucos digestivos e a digestão não foi feita como deveria.
Se a digestão não foi feita como deveria, o corpo, né, esse processo digestivo gerou um número imenso de toxinas que podem se direcionar para um órgão, podem se direcionar para as juntas. Muitas vezes a origem de um problema no joelho é esse desequilíbrio alimentar, né? Você começa a corrigir isso, você começa a resolver o problema. Agora veja bem, é importante frisar, nada disso é mágica, podem ser milagres. Nós já explicamos bem no decorrer dos nossos programas a diferença. O milagre acontece porque você muda e aí a coisa começa a modificar no seu organismo. A mágica é uma ilusão. Então, se você às vezes demora um ano até criar um problema numa articulação, porque você fez esse processo digestivo errado durante aquele ano inteiro, não ache que em uma semana você fazendo o processo digestivo correto, você vai corrigir aquele teu problema na articulação. Obviamente que não, né? Pode até ser, aí seria um milagre, né? Quer dizer, o milagre ele abole a conceito de tempo. Não existe tempo direcionado ao milagre. Mas para ser uma coisa rápida, né, teria que haver uma série de outras questões envolvidas no processo. Você teria que conseguir trabalhar de forma bastante eficiente, né, o teu processo alimentar, uma digestão bem feita, o teu processo mental, que foi por causa do seu processo alimentar que as toxinas se dirigiram para aquela região e não para outra, né? Então, se você conseguisse fazer tudo isso funcionar em conjunto, aí poderia acontecer o que muitas vezes acontece, um milagre instantâneo. Isso aí é perfeitamente possível, é uma lei da natureza. A física quântica já provou que o que chamamos de milagre é uma coisa perfeitamente explicável, né, através da mecânica quântica. E eu, no ano passado, esse ano eu não fiz, mas ano que vem vou fazer novamente uma série de programas explicando isso para vocês através da física quântica, de uma forma bem simples, que eu acho que deu para entender razoavelmente. Mas seja como for, isso exigiria da pessoa um mergulho em si mesmo muito grande, muito grande. Então, muitas vezes, o milagre não acontece tão rapidamente, mas ele acontece. Não tem como. Se você muda teu modo de pensar, se você muda o modo de você fazer a digestão, você está mudando as origens da sua doença. Então, ela não tem mais razão de ser. E aí ela vai embora, simplesmente, né? Bom, continuando. Na medicina oriental e também na medicina ayurvédica, muitas vezes nós vemos o conselho de tomar uma bebida quente ao final da refeição. Um chazinho quente, um chazinho morno, né? Isso estimularia o nosso processo digestivo. Isso seria muito bom. Independente disso, dessa coisa ao final, para estimular o nosso fogo digestivo, né? Nós vamos tocar agora num assunto que é o comum de as pessoas fazerem, que é a água ou a bebida, seja qual for, gelada, né? Ela simplesmente, quando você numa refeição toma um líquido gelado, é fácil de entender, questão de lógica. Se você coloca uma coisa água gelada no fogo, você apaga o fogo. E é o que acontece quando nós tomamos líquidos gelados na refeição, né? Fazemos com que o fogo digestivo seja apagado e a digestão não aconteça como deveria acontecer. E aí a pessoa às vezes tem azia, tem má digestão, tem uma série de problemas e ela acha, foi isso que eu comi, foi aquilo que comi, de repente não foi nada do que ela comeu. Foi apenas o líquido gelado que ela ingeriu em conjunto com a alimentação. Então ela apagou o fogo digestivo, o alimento caiu no estômago e não teve como ser assimilado pelo corpo, né? Não foi digerido, e aí vai gerar uma série de problemas, Esse é apenas um dos itens, né? Quando nós não estamos nos alimentando,
Se você toma, o seu corpo está quente, nossa temperatura é 37 graus, é o normal. Quando você fica muito superior, aí você está com febre. Mas se você tiver uma temperatura bem abaixo, você está com hipotermia, né? A febre é hiper, né? Quando você está abaixo, que não é uma coisa muito comum, pelo menos não se observa tanto, né? Talvez o problema maior seja esse, não se observa tanto, a pessoa que não observa que está isso, né? Que está com a hipotermia. Mas se você tem um corpo numa certa temperatura, quando você bebe um líquido que está gelado, você faz um choque térmico no seu corpo, né? E isso é um assunto polêmico. Por quê? Porque é o hábito, é o comum, é o normal, né? Como se diz, tomar água gelada, né? Tomar refrigerante gelado, que a pessoa está com sede, ela não pede alguma coisa quente, ela pede alguma coisa gelada. No nosso país, que é um país tropical, a tendência que existe ao calor também, né? Faz com que a gente sinta muito calor e tome alguma coisa gelada para esfriar. Ora, você está com o corpo quente, mais quente ainda por causa da temperatura. E aí você joga dentro de você alguma coisa gelada, né? Imagine você, né, morrendo de calor e entra debaixo, né, fica sem roupa e entra debaixo de um chuveiro com uma água extremamente gelada. Ora, o teu corpo... Você vai ter dificuldade, muitas vezes, eu já fiz isso, a gente para até de respirar na hora. O choque é tão grande, né, que você para, né? Às vezes você está assim na beira da piscina, abre aquela ducha gelada, se você entrar ali direto, você vai levar um choque térmico, né? É o que eu falei, o ar às vezes até você para. Então imagina, eu estou falando isso para vocês imaginarem como é que o corpo de vocês sentem, né? O corpo sente quando se faz uma coisa dessa. O corpo está ali, quente, e você joga alguma coisa completamente gelada, né, no corpo. Ela deveria ser fresca e não gelada. Agora, o que eu quero, isso aqui é que nem dizia Buda, eu quero que vocês pensem a respeito, tentam entender o que eu estou tentando passar para vocês. Não é para aceitar isso de forma alguma, mas também não é para recusar. É para pensar a respeito, para tentar entender o porquê, porque tem um porquê isso, né? Na imagem 7, nós temos uma imagem de água e óleo. Qualquer um de vocês sabe, até lavando a própria louça na pia, né, que água e óleo se repelem. A água morna, ela vai limpar as toxinas. E a água fria, ela vai endurecer, né, as gorduras e vai com isso provocar toxinas. Então, é uma outra perspectiva do mesmo problema, uma perspectiva sobre a qual nós não pensamos a respeito. Nós temos muita dificuldade, aliás, não é nem questão de ser dificuldade, porque normalmente não fazemos isso. Nós comemos, temos as nossas necessidades, e não pensamos em como é que a coisa se processou dentro do nosso organismo, como é que foi essa transformação que aconteceu dentro do nosso organismo para nosso alimento se transformar em urina e fezes. Não passamos para pensar nisso. Não pensamos como é que se processa isso, né? Como é que está o nosso intestino lá dentro quando tem que fazer esse processamento todo. Se você abrir, quem falava sobre isso, a primeira vez há muitos anos atrás, quando eu li, eu achei estranho isso, mas é perfeito. Era Gandhi falava sobre isso, e ele dizia que muitas vezes você limpar as sujeiras, as próprias sujeiras, e limpar um banheiro, limpar um esgoto, pode ser alguma coisa extremamente edificante e que vai te trazer muito aprendizado. Isso, num primeiro momento, me pareceu estranho. Isso foi há muito tempo atrás que eu vi isso pela primeira vez. E você começa a perceber que você não consegue compreender como funciona corretamente o seu corpo se não tiver acesso a isso, a esse tipo de coisa, né? Quando você observa uma caixa de gordura,
Você nunca para pensar, se você tiver ocasião de, por acaso, você viu, você não para pensar o que você está vendo ali, que muitas vezes é muito semelhante ao que está acontecendo dentro do seu próprio corpo. Então, na medida que existem certos cuidados numa pia, quando você faz o seu trabalho na sua cozinha, e que vai gerar uma certa caixa de gordura, quem não tem esses cuidados vai gerar um outro tipo de caixa de gordura, né? E isso, por incrível que pareça, está acontecendo dentro da gente. Nós não paramos para pensar nisso. Por isso você vê um número cada vez mais crescente de pessoas com câncer de cólon. Porque o intestino, muitas vezes, a pessoa só se preocupa em ir ao banheiro todo dia. Então ela vai ao banheiro todo dia, mas as paredes do intestino estão todas sujas, está cheio de coisas presas nas paredes, né? E isso a pessoa nem se apercebe e nem para pensar que isso pode acontecer. E isso tem a ver, isso são as toxinas, né? E é aquilo ali grudado nas paredes que vai fazer com que a absorção que as paredes do nosso intestino delgado deveriam estar fazendo e levando ainda nutrientes para o nosso corpo, em vez de estarem levando nutrientes para o nosso corpo, estão levando toxinas para o nosso corpo, né? Vocês veem, a pessoa está ali o dia inteiro, o tempo todo, se matando. É verdade, é isso, é exatamente isso. Eu sei que é ruim da gente pensar sobre isso, mas não adianta encobrir, tampar o sol com a peneira, né? E um dia olhar o sol sem nunca ter feito isso e não conseguir lidar com isso. Ou seja, vai ter que lidar com isso quando tiver uma doença. E muitas vezes a pessoa atravessa a doença, morre, vai lá, corta pedaço do intestino e não para pensar no que está acontecendo. Então, se a pessoa parar para pensar antes que aconteça alguma coisa, ela pode evitar isso e sentir que está com o corpo limpo, né? Isso é importante, né? A gente começar a se preocupar um pouco. Nós nos preocupamos tanto com o make-up externo, né? As pessoas têm tanto essa tendência de encobrirem até quem são, de se maquiarem, disso e daquilo e daquilo outro, e às vezes dentro está muito necessitado de limpeza, de ajustes, né? Como ninguém vê, ninguém se preocupa. E não é por aí, não é por aí, porque uma hora a coisa eclode, né? Uma hora aquilo o corpo não suporta e se manifesta, né? E hoje em dia, uma das formas mais comuns de se manifestar é através do câncer. Por quê? Porque muitas vezes já está se manifestando durante anos e anos e anos e a pessoa não faz nada e aí aquilo vai. Ou seja, a pessoa já está desenvolvendo aquilo há muito tempo. Chegou uma hora que se transforma em alguma coisa mais séria, né? Bom, então, a água, quando você coloca a água no organismo, ela vai diluir os sucos digestivos. O que deveria acontecer numa forma equilibrada, em que o fogo digestivo não ficasse nem forte demais, porque aí vai dar problema também, né? Nem fraco demais, né? Mas quando você ingere a água gelada, né, o que acontece? Ela vai solidificar as gorduras que você tiver no seu corpo, né? Na Grécia, por exemplo, nós vemos pessoas comerem tantas gorduras e tanta gente come coisas gordas a vida inteira e nunca tem problema. E muitas vezes, aqui no nosso paradigma, nos dias de hoje, a gente vê, não pode comer gordura por causa... Muitas vezes o problema é esse, a pessoa não está comendo da maneira adequada, porque a gordura tem seus valores, né? Mas a coisa tem que ser da maneira adequada, essa é a questão, né? O nosso processo digestivo, é importante que isso fique claro, ele não necessita de ajuda nenhuma para funcionar bem, mas ele precisa que nós não atrapalhemos o processo. Então, esse tipo de coisa vai atrapalhar o processo digestivo. O nosso corpo, se nós tivéssemos uma alimentação equilibrada, de forma lógica, né, ele está preparado, como tudo no nosso corpo. A máquina humana é uma máquina perfeita. Deus foi extremamente bondoso, né? Extremamente
amigo nosso quando fez o nosso corpo, porque é uma máquina perfeita. Mas o que tem acontecido no decorrer do tempo é que nós estamos atrapalhando os nossos processos, todos eles, não é só esse, né? E isso é que está gerando as doenças, os desequilíbrios, as angústias, as depressões, né? A máquina é perfeita, o nosso corpo é perfeito, né? Mas é preciso que nós não atrapalhemos. Os nossos pensamentos, nós vamos falar mais à frente, hoje no videozinho que a gente vai colocar, nós, muitas vezes, diante de uma situação, podemos tanto olhar para essa situação de uma forma positiva, como de uma forma negativa. Mas, inacreditavelmente, né, a tendência sempre é a gente olhar para aquele problema de uma forma negativa. Você tem que ir a algum lugar, você dizia, pô, eu vou conseguir naquele lugar, vai me correr tudo bem, hoje o dia vai ser ótimo. Mas, em vez de você pensar isso, você pensa, nossa, eu vou naquele lugar é um perigo, pode ser que me aconteça alguma coisa. Você não tem motivo nenhum para escolher uma opção ou a outra, mas sempre escolhe a ruim. Aí eu pergunto, por quê? Algum motivo deve ter, e o motivo está em você mesmo, né? E isso é uma tendência, normalmente se faz isso sempre. É você olhar para uma criança que está brincando no escorrega, por exemplo, uma criança pequena, e você, em vez de dizer, olha, toma cuidado, se segura bem, sobe com cuidado, se segura bem aí nas travezinhas do lado, faz isso. Em vez de você orientar como seria a forma positiva, você diz, cuidado, você vai cair. Olha, é melhor você nem ir aí porque você vai cair. Por quê? Por quê? Hoje em dia, na educação, está se começando já a perceber a necessidade de colocar formas em que a criança exercite o próprio corpo, descubra os seus limites. Como é que uma criança vai descobrir os seus limites se sempre que ela vai fazer alguma coisa nova, o que ela escuta é, olha, você vai cair e se machucar. Aí, em via de regra geral, a criança cai e se machuca e a pessoa que está com ela, a mãe ou quem for, diz, não falei que isso ia acontecer? A pessoa incute isso na cabeça da pessoa, tem que acontecer aquilo, não tem jeito, né? E as pessoas não percebem isso, né? Elas não conseguem, isso é uma coisa que a gente devia exercitar todos os dias, né? Em cada ato da nossa vida, parar e perguntar, qual foi a minha cota de participação no que aconteceu? Como eu participei? Porque se eu estou envolvida no que aconteceu, eu participei. Não tem como fugir disso, né? Kardec fala isso com muita clareza e é a pura verdade. E na Bíblia você encontra isso também em vários locais, né? Se eu estou dentro de uma situação, eu tenho a minha participação nela. Não existe um culpado. Culpado é uma forma de se ter poder sobre o outro. Então, nós diríamos, não existe um responsável. Todo mundo que está ali naquela situação é corresponsável pelo que aconteceu. E quando você acusa o outro, é uma forma de você tentar se justificar para si mesmo de que você não tem responsabilidade. Como você quer fugir da responsabilidade, você joga a responsabilidade no outro. E como você quer poder sobre a situação, você diz que ele é culpado, né? Vamos continuar sobre os nossos processos digestivos, né? A maioria das pessoas acha que é muito, eu também acho que é prazeroso beber um copo de um refrigerante gelado. É muito gostoso. Por quê? Eu fui criada assim. Esse é um dos primeiros pontos, né? Mas esse tipo de processo, no caso como nós vimos, vai provocar desastres muito grandes no nosso fogo digestivo e vai acabar produzindo toxinas. Mesmo que não queiramos tomar bebidas quentes ou mornas, né? Tomar na temperatura natural, né? Eu há muitos anos que não bebo mais água gelada. Eu tenho vontade, tenho sede, eu bebo um copo de água na temperatura natural, como ela sai do filtro. Exatamente, né? Fora do horário das refeições, é o que eu estou falando, os líquidos da temperatura natural são muito mais saudáveis, e eu já expliquei a questão da temperatura do corpo, né? E isso também vai impedir a formação das toxinas, porque você comeu, mesmo que seja um pouco depois da refeição, você está fazendo o teu processo digestivo, aí no caso, através do intestino delgado, através já do intestino
grosso, né? Bom, esse costume, vamos só falar um pouquinho sobre esse costume de beber água gelada. Eu fiz até uma imagem com um copo de água gelada, né? O costume de beber líquidos gelados é um hábito que funciona muito mais da forma como a pessoa encara o problema. Ou seja, você vai ouvir as pessoas dizerem: sempre tomei assim e pronto, acabou. Eu sempre tomei assim, pronto, né? E às vezes a pessoa pode até dizer: ei, nunca me fez mal. Aí você pergunta: a sua saúde está 100%? Né? Porque a pessoa não para pensar, ela não tem esse conhecimento de que às vezes o tomar água gelada pode gerar um problema até de catarro no pulmão, né? Um problema de juntas, dor nas juntas. Pode gerar um problema de artrite, de artrose, um problema estomacal, pode gerar um problema em muitos órgãos. Porque, na verdade, o que isso vai provocar? Toxinas. E são as toxinas que vão provocar as doenças, né? A outra questão que você escuta muito é: todo mundo toma, todo mundo faz. Aí eu vou falar do Hermógenes, né? Que eu já falei do professor Hermógenes, que faleceu até pouco tempo atrás, eu falei aqui no programa. Foi quem trouxe praticamente assim de uma forma mais comum a todas as pessoas o yoga no Brasil, e ele dizia: Deus me livre de ser normal, né? Porque o normal que está aí é que as pessoas estão doentes. A grande maioria das pessoas estão doentes, um número imenso de pessoas recebe o seu salário e gasta uma porcentagem enorme do seu salário em remédios. Então, não é legal ser normal, não é legal fazer isso, né? A gente tem que procurar, então, tentar entender como é que as coisas funcionam e não funcionar porque é assim que funciona com todo mundo, mas fazer funcionar o que for melhor para nós. Krishnamurti já dizia, né? Não é saudável ser normal numa sociedade profundamente doente, né? Então, não é bom ser igual a todo mundo quando todo mundo está tendo problema, né? E muitas vezes a pessoa, ela sente um certo prazer em tomar aquilo, é agradável, né? Que na verdade não é exatamente um prazer, é um hábito. Uma pessoa que tem o vício do fumo, ou seja, ela não fuma esporadicamente quando sente vontade, mas ela se acostuma a fumar sempre em determinadas horas, e aí, se ela começar a perceber aquele fumo que ela pensa que é prazeroso, porque foi prazeroso um dia quando ela começou, naquele momento ali não é mais prazeroso. Esse é o maior problema das pessoas viciadas, e eu acho que isso é uma abordagem que devia ser colocada a elas. Você um dia faz e é bom, é prazeroso, você gostou, sentiu muito prazer naquilo. Tudo bem, você fez de novo e fez de novo. Chega uma hora que o corpo ganha uma certa dependência. E aí, naquele momento, aquilo não é mais prazeroso para você. Ou seja, passa a ser uma necessidade e não um prazer, né? Isso é uma diferença fundamental, porque a pessoa, quando faz, ela pensa que está tendo um prazer, mas não está, ela está tendo uma necessidade. Se ela começar a trazer o seu estado corporal, os seus sentimentos corporais à tona, se ela começar a perceber como ela está reagindo àquilo, ela vai conseguir perceber que aquilo ali está sendo uma necessidade, não exatamente um prazer. Aquilo ali está sendo um hábito, e isso acontece muito com a questão do líquido gelado, né? Eu vejo como realmente, muitas vezes, eu sinto mais prazer em tomar uma coisa gelada, porque eu me habituei naquela circunstância a tomar um líquido gelado. E aí você pode ter atenuantes, você pode tomar simplesmente gelado, sem colocar gelo, que é o que normalmente se faz, né? Gosta-se de tomar estupidamente gelado, então você pode não colocar gelo, tomar só gelado do jeito que está. E não precisa necessariamente ser num horário de refeição, que aí realmente, no horário da refeição, os prejuízos são imensos, né? Porque você vai apagar o foco digestivo e você não vai conseguir digerir a sua alimentação.
fora do horário da alimentação, sempre é uma situação muito mais atenuante, né? E agir com consciência, né? E conhecimento, né? Conhecimento, quem está me ouvindo agora, pelo menos está sabendo que isso existe, tem conteúdo para poder pensar, né? Então, o agir com consciência e conhecimento é uma forma de transformar a nossa vida e transformar o processo do nosso corpo num processo muito mais saudável, né? Muito mais produtivo. E aí eu vou repetir uma coisa que eu já falei no programa passado, eu insisto nisso para que a gente pare para pensar sobre isso. Há uma tendência, quando as pessoas querem estimular que o outro mude a sua alimentação, a dizer que nós somos o que comemos. Eu vou mais além, nós não somos o que comemos, infelizmente, não é só isso. Nós somos o que nós digerimos. E aí você vai ver, por exemplo, como eu já ouvi, pessoas fazerem críticas a outras pessoas que têm uma alimentação, vamos dizer, isenta de carne, só come coisas de alta qualidade. Quando eu falo de alta qualidade, não quero dizer a preço, não. O dinheiro não é o condutor. Apesar de, na nossa sociedade, se achar isso, ela não é o condutor das coisas positivas. Eu falo de alta qualidade, ou seja, produtos como muitas frutas, come muitos legumes, come coisas de alta qualidade nutritiva. E continua doente, aí a pessoa diz, não adianta nada, tá vendo? E faz isso tudo e continua doente. Então, porque na verdade, às vezes a pessoa faz uma série de coisas, mas comete pequenos deslizes que atrapalham tudo. Então, nós não somos o que comemos, nós somos o que digerimos. Que aí essa mesma pessoa que fez essa crítica vai dizer, olha, fulano come um monte de coisa, porcaria, como a gente diz, né? Come um monte de porcaria e está com a saúde boa. Mas porque, de repente, ele não comete esses deslizes e tem uma boa digestão. Né? Tem uma digestão como deveria ser, e aí o organismo digere tudo, seja o que for. Né? Então, atentar para isso, que nós somos o que nós digerimos. Né? O Ayurveda já colocava isso com bastante clareza, a medicina oriental também fala sobre isso, não destaca tanto esse item, né? Mas também fala sobre isso, e isso se perdeu nos tempos. Né? A indústria de alimentos, as manipulações comerciais foram nos afastando muito desses pequenos detalhes que podem mudar a nossa saúde. Um dos itens, por exemplo, mais importantes é que se você não quiser tomar um refrigerante gelado, quente, ele é intragável. Então, se você vai tomar um refrigerante, ele tem que ser gelado, porque não dá para tomar quente. Né? Uma água fresca é extremamente saborosa, e até muito mais saborosa que a água gelada. Você começa a perceber o sabor que você está tomando. Um suco natural é muito mais saboroso, você sente o sabor do que se ele estiver gelado. Um suco de laranja gelado não tem metade do sabor do que tem um suco de laranja natural. Né? Pode estar fresco, não precisa estar quente. Né? Agora, um refrigerante, se você não tomar gelado, fica intragável. Então, isso começou a gerar certos condicionamentos, e a pessoa já é criada de criança com isso, ela adquire o hábito, o vício de tomar sempre gelado, a refeição, fora da refeição, o tempo todo. E não tem a menor consciência do que está acontecendo dentro do seu corpo com isso. Né? Então, está na hora de a gente mudar isso, de nós começarmos a perceber o novo paradigma que está surgindo, porque eu não sou a única pessoa que fala sobre isso, já tem muita... Alguns anos atrás eram poucos, hoje em dia já são muitas pessoas que falam isso, que nos despertam para isso, né? E perceber, acima de tudo, que nós fomos criados por Deus para sermos saudáveis e não para sermos doentes, né? Como diz Deepak Chopra, ninguém na face da Terra conseguiu ainda provar que a doença é uma necessidade, é obrigatória. Obrigatória que nós nascemos, vivemos e morremos, mas não obrigatoriamente porque ficamos doentes. Né? O processo de envelhecimento é um processo natural, que não tem nada a ver com a doença, mas que no nosso paradigma se associou, né? Velhice com doença, e não tem nada a ver. A pessoa pode nascer, crescer, morrer
saudável, sem doença nenhuma, apenas com o processo normal de envelhecimento do seu corpo, sem ter a doença, né? E isso é uma coisa que hoje em dia se tem muita dificuldade de acreditar. Por quê? Porque não é o normal. E como não é normal, as pessoas acham que não é verdade, né? E não é por aí, né? Muitas vezes as grandes verdades, né, ficam desacreditadas por muitos e muitos anos. Quantos anos, né, nós acreditamos que a Terra não girava em torno do Sol, era o Sol que girava em torno da Terra? Pessoas morreram quando disseram isso, ousaram dizer isso, né, foram mortas por causa disso. E hoje se sabe que a Terra gira em torno do Sol. Mas durante muito tempo, se alguém dissesse isso, morria, né? Então, está na hora da gente começar a fazer uma coisa que Deus deu a todo mundo essa capacidade, que é pensar. Vamos pensar a respeito, né? Tentar entender como funciona o corpo que Deus me deu e tentar fazer o melhor por ele, né? E que nós vamos ter o reverso, né? O corpo vai nos dar as maiores alegrias possíveis, mas é preciso que seja um caminho de vai e volta, né? A gente tem que cooperar com isso. Nós temos alguns pontos importantes que nós precisamos destacar, né? Algumas regras básicas. Só comer quando tiver fome. Isso é uma regra básica no Ayurveda, né? E isso é uma coisa que as pessoas pouco se atêm a isso, né? Quando as pessoas têm horários rígidos para se alimentar, se ela vai querer fazer horários rígidos, viver através de horários rígidos, que ela faça esses horários de modo que o tempo entre uma refeição e outra permita que aquela digestão aconteça e que ela já esteja começando a ficar com fome quando for ter a outra refeição. Porque você misturar alimentos de uma refeição com outra, né, que é o que acontece quando você ainda não está com fome, você está com fome quando o teu estômago já está pedindo mais, né? Você primeiro que não dá tempo nem para ele descansar, que ele também é humano, é de carne, precisa também um pouco descansar, né? Então, existem muitas teorias a respeito, tem que comer de 3 em 3 horas, cada pessoa é uma pessoa, nós somos, cada um é um, cada um funciona de um jeito. Pode ser que para uma pessoa, de 3 em 3 horas, seja perfeito. Para um organismo mais cafa, mais preguiçoso, mais lento na digestão. Pode ser que para outro, terrível, comer de 3 em 3 horas vai ser a pior coisa que ela pode fazer na vida dela. Um organismo que tem um processo de transformação, um organismo Pitta, por exemplo, que digere tudo muito rápido, que é mais acelerado, vai ser péssimo, né? Eu considero pessoalmente que a média boa é 4 horas, mas mesmo assim, eu considerando uma média boa, eu digo, né, sem sombra de dúvida, cada um tem que testar isso para si, né? Tem que ver como é que se sente, como é que o organismo reage, né? Uma das formas imediatas de você saber se está sendo bom ou não é se você está doente ou não. Se você está doente, não é bom. O que você está fazendo não é bom, tem que mudar. Agora, se você está saudável, deve ser bom o que você está fazendo, está funcionando, né? Mas se você está doente, com certeza não é bom o que você está fazendo, que senão o seu corpo estaria se recuperando, estaria ficando bem. Quando falo isso, eu não me refiro a uma pessoa que vive o seu dia a dia tomando 4, 5 remédios. Toma uma para a circulação, toma uma para isso, toma uma para aquilo, toma uma para aquilo outro. Aí fica difícil você saber como é que teu corpo está funcionando, porque ele não está, né? Ele está sendo manipulado, você está vivendo um processo ilusório, né? De qualquer forma, a pessoa nessa situação, a gente, obviamente, não está funcionando o que está sendo feito, né? Senão ela não estaria precisando tomar esses remédios todos. Aliás, não estaria precisando tomar nenhum remédio, né? Bom, então, nós falamos só comer quando tiver fome. Ou seja, vamos repetir, não comer antes de digerir a refeição anterior. É isso em outras palavras. Quando você digere, você logo começa a ter um pouco de fome. Então, é essa a ideia, tá? Bom, comer com calma e de preferência num lugar calmo e tranquilo. Isso é fundamental. Nós mesmos podemos observar
que se a gente está nervoso, quando nós estamos nervosos, quando estamos tristes, o alimento não cai do mesmo jeito. A coisa não funciona. Se você estiver extremamente nervoso, inclusive, a pessoa começa a comer e chega a sentir dor no estômago. Mesmo sem estar comendo, se você ficar muito nervoso, o estômago dói, né? Porque a preocupação tem a ver com o estômago. Então, imagina você vendo um filme e ali acontece uma cena que você fica extremamente emocionada, começa a chorar e está lá comendo. Tudo isso está influindo na sua digestão. E aí a sua digestão vai ser péssima, péssima. Por isso o hábito de comer vendo televisão é um dos piores hábitos que se pode ter. Ver televisão, discutir, uma série de outras coisas. São hábitos terríveis que nos fazem muito, muito mal. Nós vamos continuar a nossa lista dos pontos importantes para nós termos uma boa saúde no próximo programa. E vamos hoje, nós estamos falando exatamente, né, vamos fazer uma passagem direta, nós estamos falando de comer, né, tendo uma influência direta do nosso pensamento. Então, nós estamos comendo e estamos nos aborrecendo, ou estamos nos emocionando, ou estamos com a nossa atenção não no que estamos fazendo, mas na televisão, vamos supor, né? Isso vai influenciar, isso é o nosso pensamento que está em ação. E, na verdade, nós atraímos para nós, né? Falando agora de pensamento, né? Fazendo esse link, nós atraímos para nós o que o nosso pensamento emana. Se o nosso pensamento é tumultuado, é raivoso, é vingativo, se ele tem o hábito de julgar a tudo e a todos, nós vamos atrair, né, coisas e pessoas que tenham essa tendência, que julguem a tudo e a todos, que vivam dessa forma raivosa e violenta, né? Agora, se o nosso pensamento é tranquilo, se ele é sincero, se ele é alegre, se ele é bondoso, nós vamos também, né, se o nosso pensamento for verdadeiro, nós vamos atrair para junto de nós pessoas da mesma forma, né? É legal a gente perceber como Deus foi muito esperto quando nos criou, que esse tipo de coisa, né, ninguém vê. Se você é uma pessoa extremamente raivosa e vingativa e faz cara boa para todo mundo, ninguém vê o que você é, né? Já tem até como se possa perceber, né, através dos músculos, da musculatura, mas dificilmente as pessoas percebem. Mas ela vai atrair pessoas do mesmo tipo para a volta dela. Então, se você quiser, tem até um ditado que diz, se você quiser conhecer uma pessoa, olhar com que ela anda junto, né? Você vai perceber esse tipo de coisa. E se ela for uma pessoa verdadeira, boa, sincera, ela vai atrair pessoas desse mesmo tipo, né? Nós somos o que nós vivemos internamente, sem sombra de dúvida. Nós somos o que nós temos dentro de nós, né? E, na maioria das vezes, nós não temos, e é isso que gera as doenças, nós não temos coragem suficiente para percebermos, para descobrirmos o que nós temos dentro de nós, para nos descobrirmos a nós mesmos, né? Que eu conheço a ti mesmo, né? E se nós fizéssemos isso, nós poderíamos ter um vislumbre do que vai nos acontecer no nosso dia a dia. Porque é essa semente que nós estamos plantando, né? Então, a maneira de nós conseguirmos mudar isso é educando o nosso pensamento. É através disso que nós vamos conseguir essa modificação, nós vamos conseguir esse propósito, né? Nós temos o direito de receber o melhor, mas vamos parar de pensar sempre o pior. Porque aí a gente vai acontecer que nem o cãozinho do nosso filme, que vai aparecer agora, né? Vai ser a mesma coisa que acontece com ele. E aparenta ser um filmezinho de animação cômica, sem maiores consequências, mas na verdade é o que nós fazemos o tempo todo. Vamos ver o nosso videozinho?
Bem, vocês tentem pensar sobre esse filmezinho e vocês vão perceber que à medida em que eu me transformo, à medida em que eu começo a me conhecer a mim mesmo e a perceber as coisas que eu estou fazendo, que estão acontecendo comigo, então à medida que eu me transformo e me transformo numa pessoa melhor, né, eu vou aprender, né, vou começar a ter, eu vou estar semeando alguma coisa boa, eu vou começar a colher coisas boas, eu vou me transformar e eu vou começar a atrair para mim coisas e pessoas com a mesma frequência dessa modificação interna que eu passei. E aí eu vou começar a não ter mais esse tipo de problemas que a gente tem o tempo todo, né? Comete um erro, comete de novo e faz aos trambolhões, as coisas vão andando assim, e a gente vai começar a ter uma vida muito mais tranquila, muito mais saudável, muito mais feliz, né? Então, o caminho, na verdade, é sempre a descoberta e a melhora de si mesmo, né? Para a gente poder melhorar, primeiro tem que descobrir, então, o conhecimento de si mesmo e o melhorar a si mesmo, transformar a si mesmo. Bem, nós estamos terminando por hoje o nosso programa e lembro, né, para quem quiser, que nós temos a fórmula pronta do aloe vera da babosa, que ela vem com mel, aloe vera que é babosa e geleia real. Quem tiver interesse pode entrar em contato com o nosso telefone, que é 2237-0720. A fórmula já vem pronta, ela é fabricada no Rio Grande do Sul, né? É a mesma fórmula inicial que o Frei Romano Zago fez, né? Com a modificação de que no livro e no início ela era feita com aguardente, agora o aguardente foi substituída pela geleia real, por ordem da Anvisa, foi feita essa substituição e ela já vem pronta, a pessoa coloca na geladeira e ela está pronta para consumo. Nós temos também o álcool gel higienizante com aloe vera, que é babosa, que ele, além das funções de álcool, ele tem também todo o potencial curativo que a babosa tem. E temos também o Lota, que é o higienizador nasal. A pessoa pode usar normalmente no seu dia a dia ou tendo alguma desses problemas, ele ajuda extremamente no processo de cura, no tratamento, ele pode ser usado com resultados excelentes, né? A babosa que apareceu lá é essa que está aqui, que já vem pronta e é fabricada no Rio Grande do Sul. Bom, terminamos por hoje o nosso programa, contamos sempre com vocês. Nosso programa vai ao ar ao vivo sexta-feira, 13h, e nós temos 2 reprises oficiais, que é segunda-feira às 15h, às 15 horas, ou nas quartas-feiras às 5 da tarde, às 17 horas. Vocês podem assistir o nosso programa pela TV Vila Imperial, canal 19, ou podem assistir pela página da internet da TV Vila Imperial ou ainda pela página do Facebook da TV Vila Imperial. Lá vocês podem, inclusive, assistir o nosso programa e outros programas da TV Vila Imperial através dos dispositivos móveis. Bem, quem quiser assistir qualquer programa nosso anterior, é só entrar ou no YouTube, procurar o nosso canal, ou então no Facebook, procurar a página Sintonizando Saúde. Lá vocês vão ter todos os nossos programas anteriores, quase 2 anos de programa, vão estar lá, vocês podem assistir qualquer um. Eu coloco um link do YouTube para a página do Facebook do Sintonizando Saúde. Se vocês curtirem nossa página, vocês vão ter acesso a todas as atualizações. Eu coloco também as imagens que eu coloco no programa, coloco muitas coisas, videozinhos, coloco fora do programa para quem quiser ver de novo ou consultar só aquela postagem que está ali. Bem, muito obrigada, foi muito bom estar com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are.
no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.